maior desafio do comportamento humano hoje, da psicologia, da psiquiatria. Nós vivemos tempos daquilo que você falou, de muito adoecimento. Eu não tenho dúvida que a grande ostentação vai ser ostentar a saúde mental. Essa coisa de carros e Lamborghinis, não sei o que lá. Eu durmo sem Rivotril. Olha, exatamente. Eu deixo para aqueles que querem, me acham interessante, mas eu ainda prefiro ter a minha sensação de todo dia deitar na minha cama e falar: olha, Deus, foi bacana. Foi mais bacana. Um dia. E amanhã, se puder, eu quero continuar a ser bacana. Só me dá a direção. Se eu estiver errando, põe um pezinho pra eu tropeçar. Eu peço sinais. Deus, e tu sabe como eu sou. Eu sou uma pessoa com déficit de atenção e hiperatividade. Então, não mande sinais sutis. Exatamente. Mande grifado, negrito, caixa alta. Dá uma canelada forte. Né? Dá uma canelada. Eu falo, me faz tropeçar. E ele manda. Sempre. A relação com Deus é uma relação que você vai desenvolvendo intimidade. E direta. Não tem intermediário. Você fica num ponto que você entende ele falando assim, claro, não faz isso. Exatamente. E às vezes chega um ponto que você insiste, ele diz, não vou deixar. Exatamente. Você insiste em fazer uma coisa que não vai dar certo e ele dá um jeito, não, você não vai por aí, eu não vou deixar, sabe? Eu acho que é essa intimidade. Com relação à tua pergunta, Ana, acho que concordo demais com você, que a gente viveu hoje, né, Alex, uma saúde mental. Uma pandemia de doenças mentais, de transtornos mentais. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que a maior dor é a sede de todas essas doenças, que é a falta de consciência de si mesmo. Porque muitas vezes a falta de consciência, ou seja, sem diagnóstico não tem cura. Não. Como é que eu vou curar algo que eu não diagnostiquei? Então, a falta de consciência é a falta de diagnóstico. Qual é o estímulo que o mundo tem para nos conhecermos? Nenhum. É a próxima série, o próximo episódio, a próxima viagem, a próxima balada, a próxima cachaça. Show, próximo festival. Show. E nunca você encontra com você. E quando o silêncio vem, dói. Porque você não sabe nem traduzir a dor. É só a angústia, que você quer tamponar com vários vícios. De coisas. Quando você chega de uma viagem internacional que você passa num outlet, do tree da vida, né? Que eu vejo aquelas... Eu não bebo. Então, quando eu vejo aquelas pessoas chegando pra pegar aquelas bebidas assim, meu Deus, essa vodka tá barata. Eu olho assim e faço... Exatamente. Né? E tá barato. É justificativa pra qualquer coisa. Posso levar. Aí eu olho assim, caramba. Eu fico pensando assim, quantas coisas pra mim é isso hoje? Quando eu vejo uma pessoa que tá assim, achando o máximo, porque tá num carrão assim, então eu comprei uma Ferrari, não tenho nada contra quem faz isso. Também não. Mas, se isso agrada... É aquela coisa, eu admiro, mas não invejo. Tipo assim, porque inveja é uma coisa que eu queria ter. Sim. Eu não queria ter isso, né? Eu queria ter mais cultura. Eu queria ter mais evolução moral e espiritual. Isso eu tenho como meta. Isso é quando eu vejo uma pessoa e falo, que massa aquela pessoa. Olha que coisa linda. Olha que capacidade de servir. Olha que raciocínio incrível. Que metáfora fantástica. Isso é uma coisa que me atrai, entendeu? Que a gente admira a beleza. O que eu faço reverbera na vida do outro. O que eu posto. E do jeito que saúde mental vai ser ostentação, eu costumo dizer que a coisa mais invejada do mundo não é nem beleza, nem poder, nem dinheiro, nem sucesso. Que você pode ter isso sozinho. É uma relação feliz com alguém. Porque é uma escolha de dois, ou de uma família que todo dia se desafia a manter-se nesse lugar. E essa é uma coisa que você não posta não, porque aparece concorrência. Diga que não presta, que não dá pro gasto, diga que é pequeno, qualquer coisa. Não faz propaganda. Né? Porque, de fato, assim, é a coisa rara de ter. Eu lembro que uma vez chegou, meu sobrinho tava lá em casa, e uma namorada que ele tem chegou assim, a menina muito rica, assim, eu daria tudo pra ter tua família. Olha só. E ele se sentindo menor, porque ela tinha muito dinheiro, ele não tinha, né? Aí eu disse, tá vendo o que é a escala de valores, Bi? O que ela tem, você pode ter a qualquer momento. O que nós temos, não necessariamente ela consegue ter do dia pra noite. Porque isso aqui se plantou muito tempo. A gente continua mantendo. A gente conseguiu passar numa campanha política sem romper, embora pensando diferentemente. Exatamente. Porque escolhemos esse nome de um amor maior, né? Então, isso é realmente uma coisa que a gente pode... E às vezes, até falar que isso é possível, nesse sentido de estimular pro outro, isso é possível, tá? Não pense que o normal é viver uma relação tóxico-patológica. As pessoas estão tão desamadas que elas acreditam que elas acham que faz parte. Faz parte daquilo, né? Tipo assim, suporta aí porque isso faz parte. Não, tem gente que é tão desamada que prefere ser um terreno baldio pro lixo afetivo dos outros. Exatamente. Do que ter a dignidade com a própria solidão. Às vezes a solidão dá uma dignidade que a companhia de certas pessoas não dá. Não, e você, pra ter um parceiro, uma parceira de verdade, você tem que saber respeitar o silêncio dele. Sim. E vice-versa. E vice-versa. Se você não tem silêncio na tua relação afetiva, você se incomoda, ponto, tem uma eu lembro de uma errado. entrevista de Sidney Sheldon que eu assisti, eu acho que foi na Larry King Live, aquele cara da CNN. Sim. Ele dá entrevista ainda, ele faz a entrevista, mas ele diz assim, é preciso amar muito alguém para estar na mesma sala em silêncio e saber que não é omissão, nem que você está dando gelo, é simplesmente vontade de estar com você, mas na companhia do outro. Exatamente. Não é?
Quer dizer, você... Porque o outro não deixa de ser o outro, né? Aquilo que eu falei, é ser dois sem deixar de ser um. Sabe? E tem uma hora que você tem que admirar aquilo, a reflexão do outro. Eu desconfio de uma pessoa que não para refletir perto de mim. Eu falo assim, eu tô preocupada. Eu tive uma paciente. Essa pessoa não tá ocupando espaço, não tá tendo uma relação, tá ocupando vazios. Eu tive uma paciente que chegou no consultório e falou pra mim, acho que meu casamento tá acabando. Eu falei, mas por quê? O que tá acontecendo? Aí ela falou assim, sábado a gente chega no fim de semana, os dois trabalham, aí no sábado a gente fica junto, faz um monte de coisa. Quando chega no domingo, ele vai pro quarto, que é o escritório, pra ficar lá lendo o livro. E toda hora eu pergunto pra ele se tá acontecendo alguma coisa, se eu fiz alguma coisa. E tem horas, depois de tanto que eu pergunto, que ele fala assim, me deixa um pouco sozinho. E eu tô sentindo que ele tá deixando de me amar. Aí eu fui e falei pra ela assim, você já parou pra pensar que não é porque a gente casa que a gente vai perder a nossa intimidade. De ficar só. A gente tem uma necessidade de ficar só. E aí eu fui e falei pra ela assim, eu amo minha mãe, eu amo a Bia, mas eu preciso, às vezes, do meu domingo, eu ter que ficar nesse momento sozinho, ou com os meus bichinhos, quietinho. Mas não quer dizer que eu não amo a Bia, que eu não amo a minha mãe, que eu não... Então, as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade de entender que o outro tem essa necessidade. Eu acho que o auge do amor é quando duas pessoas se deitam numa cama, cada um num livro, num universo, e estão ali lendo, juntinhos. E em algum momento vai bater uma fominha. Olha que legal isso aqui, olha. E vai haver essa troca. Olha, tô lendo isso aqui, olha que massa isso. Tá? Tô tomada por uma emoção tão boa disso, entendeu? E divide um pouco ali daquele momento.